Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, nem gosta de futebol, mas está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Ed Fla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa F360, repercutindo a partida de ontem entre Flamengo e Cruzeiro. Jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ontem, mais uma vez, deu Mengão queridão. Flamengo 2, Cruzeiro 1. Com essa vitória, o Flamengo fica ali de forma isolada na liderança do Campeonato Brasileiro com 27 pontos, seguido do Botafogo e do Bahia com 24 pontos e o Palmeiras com 23 pontos. Lembrar que o Palmeiras tem um jogo a menos. Palmeiras vai jogar hoje contra o Corinthians no Allianz Parque, é o clássico paulista, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E claro, nós vamos dar aquela secada no Palmeiras, torcer para o Corinthians aí, ao menos empatar com o Palmeiras. Corinthians que está na 19ª colocação do campeonato, só está à frente do Fluminense, que soma 6 pontos na última colocação do Campeonato Brasileiro. Fluminense que perdeu a última partida para o Grêmio, 1-0, né? O Grêmio que é o próximo adversário do Palmeiras na 14ª rodada. Palmeiras e Grêmio vão se enfrentar no Centenário, porque o Grêmio, né, está com aquele problema, a questão da tragédia do Rio Grande do Sul tirou o Grêmio do seu estádio. Então o Grêmio vai jogar no Centenário contra o Palmeiras, 14ª rodada, outro jogo que interessa muito ao Flamengo. O Flamengo que na 14ª rodada vai enfrentar o Atlético Mineiro na Arena MRV. Isso aí, na quarta-feira, dia 3, Atlético Mineiro e Flamengo. O Bahia vai enfrentar o Juventude na Arena Fonte Nova na quinta-feira e o Botafogo joga contra o Cuiabá também na quarta-feira na Arena Pantanal. São jogos que nos interessam, né? Nós, torcedores do Flamengo, que são os clubes ali que estão ameaçando, estão logo atrás do Flamengo, brigando pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Ontem, o Flamengo fez um jogo para ganhar, né, pessoal? É o Tite montando o seu esquema para vencer as partidas e não convencer os torcedores. Embora os torcedores do Flamengo estão, né, entendendo o momento que o clube está vivendo, com os desfalques que estão na Copa América, mais os desfalques que estão no departamento médico. Então o torcedor está convencido de que o futebol precisa ser mesmo objetivo nesse momento e não ganhar dando espetáculos. Então o Flamengo está ali ganhando 1-0, 2-1. Importante é somar pontos durante esse período da Copa América. E isso que é o mais importante. E o time do Tite, o Flamengo, está conseguindo fazer isso. Mais uma belíssima atuação do Gerson. Jogou muita bola ontem o Gerson, tá certo? E também destaque para o Pedro. Pedro que fez mais um gol, também sempre se destacando com assistência. Então são 6 gols e 5 assistências ao longo das 13 rodadas do campeonato. O Wesley também fez uma grande partida ontem, um outro jogador que merece destaque. Um ponto negativo aí, o Lohan, mesmo não tenha desempenhado o seu bom futebol, o futebol que a gente sabe que o Lohan tem condições de desempenhar, mas o Lohan ficou um pouco abaixo ali do que a gente espera, mas eu estou na expectativa de que ele volte na próxima partida. O Tite falou isso na entrevista, na coletiva. A gente tem que ter paciência com o Lohan, de fato sim, é um grande jogador. Quando ele faz a transição ali com a bola do meio para frente, ele faz com muita efetividade. A poucas bolas que ele pegou, ele deu sequência na jogada. Então o Lohan é um jogador importante para o Flamengo. Peço à torcida do Flamengo que não vai o atleta. Vamos ao estádio, vamos apoiar o atleta que vai fazer agora 18 anos, né? Um atleta muito novo ainda e que merece todo o apoio da torcida rubro-negra, porque é uma joia que a gente tem que saber lapidar, tá certo, pessoal? Então fica aí essa observação da partida que o Lohan não fez com muita efetividade ontem, mas mesmo assim continua e vai continuar sendo um grande jogador. Vamos ficar na expectativa de como vai ser. Talvez o retorno do Pulgar agora, né? Porque o Chile não foi bem na Copa América. Agora os outros atletas vamos esperar até onde a seleção do Uruguai vai caminhar.
Então, muita expectativa para o próximo jogo. Acredito que contra o Atlético Mineiro, o Tite, não sei, mas tenho a impressão de que ele não vai com todos os atletas que estão à disposição do Flamengo, né? E por conta de uma escolha mesmo, que posso, de repente é um jogo até para o Tite usar ali os jogadores da base do Flamengo para fazer o jogo contra o Atlético Mineiro, porque é um jogo difícil e eu penso que a gente tem que segurar nessa partida para conseguir vencer o Cuiabá jogando no Maracanã e conseguir esse sim um jogo que a gente não pode perder. De repente usa os jogadores no jogo contra o Atlético Mineiro e os caras vão cansados para o jogo contra o Cuiabá e nem vence em Minas, nem vence no Rio de Janeiro, aí sim vai ser um prejuízo enorme. É melhor uma vitória e uma derrota, embora a gente não jogue nunca para perder, pessoal, obviamente que isso, a gente vai entrar para ganhar, mas eu acho que a estratégia é poupar os jogadores que estão jogando no limite. Por exemplo, o Gerson, o Fabrício, o Bruno, né? Estão jogando no limite. O próprio Pedro, que não perde uma partida, jogando muito bem. Quem sabe não é o momento de jogar o Carlinhos no lugar do Pedro ali na frente, para a gente colocar esses meninos para jogarem e poupar os titulares, né, nesse período de Copa América para o jogo contra o Cuiabá. Esse sim que a gente joga no Maracanã, pega o Cuiabá, que teoricamente é uma equipe mais fácil, a gente tem que conseguir os 3 pontos, aí ele não pode abrir mão. Então, pessoal, penso que a estratégia deveria ser essa. Não sei o que o Tite vai adotar, vamos ficar aí nessa expectativa para a partida de quarta-feira. Fica comigo até o final do vídeo, não sai daí. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada, daqui a pouco eu volto. De volta com Futebol 360, agora para falar de Flamengo e Cruzeiro. Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. E tá jogando bola o Gerson, hein? Nossa. Tem gente que achou que o Gerson já era, ficou em 2019. Ah, é? Então vamos ouvir aí. É o Adílio dos tempos modernos. Não, vamos parar com Não é isso? Vamos parar com jogador essa de história. bola. Dos tempos modernos. Não é? Deixa quieto isso daí. Não lembra o Adílio? Lembra do Adílio? Não, não tá lembrando de ninguém. Tá lembrando o Gerson que tá jogando muito bem. É isso aí. Vamos ouvir então personagens de Flamengo e Cruzeiro. Ninguém assegura nada. Tem que pensar no outro jogo. Ninguém assegura nada. Tem que adaptar daí ao outro que vem de fora e o ciclo. E nós estamos trabalhando com os profissionais que estão aqui. Nós também estamos falando agora. Os profissionais que estão aqui, é dar força para o Verton, como o César falou, é preparar os atletas em posições diferentes. Tu viu, o Luiz fez uma posição por dentro, que daqui a pouco ele treinou e teve a necessidade. Não dá para pensar, projetar muito. Eu não consigo. Hoje nós seguimos com uns até o final do jogo. Acho que fizemos um jogo de posição e de troca de domínio com o Flamengo. Acho que batemos de frente, jogando na casa deles. E tivemos mais oportunidades, na verdade. Tivemos mais oportunidades no segundo tempo do que o próprio Flamengo. O que nós temos que fazer é aprofundar essa ideia. Continuar trabalhando nesse sentido para que nós consigamos desenvolver uma forma de jogar que ela se torne tão sólida que ela vai servir para a gente se impor dentro de casa e também ser eficaz fora. Olha o que conversávamos agora há pouco, amigo Rafael Prats. Números do jogo. Eu quero ceder meus minutos. Olha Gabriel, quantas finalizações teve o Cruzeiro. 14 contra 7 do Flamengo. O dobro de chutes. 5 finalizações certas do Cruzeiro, 3 do Flamengo. Mas o que vale é bola na casinha. Ah, entendi. Quanto foi? E aí quem tem um Pedro... Foi 2-1 pro Flamengo. E aí quem tem um Pedro tem muita coisa. Vamos dar a palavra para a Natália Ferrão? Eu queria ceder meus minutos à Natália Ferrão, essa grande analista brasileira, que é o seguinte. Natália Ferrão... Você vai falar também. Eu vou falar, mas eu vou depois da Natália e depois do Donkey, porque é o seguinte. O que se vê nesse momento é Adenor Leonardo Bach segurando esse touro à unha, Abel. Esse é o meu primeiro comentário. Vulgo Tite. Nossa, maravilhoso. Fala você, Natália Ferrão. Arrebenta a boca do balão. Arrebenta. Não, ele tá fazendo um trabalho muito bom com os desfalques que tem, né? De fato, ele tá conseguindo fazer um Flamengo seguir ali um futebol competitivo, mesmo com tantos desfalques, e melhor, mesmo quando perde, continua na liderança. Isso é fato. Muito se tinha dúvida de como ele ia administrar pós ou durante a Copa América, né? Com lesões, sem aproveitar alguns jogadores que já foram importantes, como é o caso do Gabi, mas
já é uma opção dele de não optar por ele não estava nem no banco, porque a diretoria está fazendo um esforço ali para não colocar ele para o 7º jogo e poder ser negociado ainda na janela. Mas, de fato, o Flamengo... Agora, uma coisa me chama muita atenção. O Flamengo, depois que faz gol, principalmente contra times que tecnicamente conseguem ali competir muito, baixa muito Lá a vem intensidade. ela tinha que colocar um Calma, mas. ela não terminou. Calma. Ela tinha que... Vai, Natália, vai, Natália. Não, bom foi o trabalho dele na Copa, né? Mas vamos voltar aqui. Eu tô falando de Flamengo. Ah, mas você tá querendo me provocar em relação ao Tite. Líder. Vai, Natália. Mas, de fato, ele faz um bom trabalho. O Flamengo é líder, competindo, mesmo quando perde um pouco de intensidade, consegue ser fatal quando tem oportunidade. E aí passa muito pela qualidade técnica que tem ali do meio-campo pra frente, pra definição. O Gerson tá jogando muita bola. Ontem ele dá um passe pro Pedro sem precisar olhar. Ele sabe a movimentação do Pedro. O Pedro é um jogador Luka importante. Doncic no amistoso contra a seleção brasileira? Não, pera um pouquinho. E ontem teve lei do ex, né? Agora, como faz falta um jogador como o Pedro na seleção brasileira, né? Um cara que define de qualquer forma. Viu, senhor Prates? Você tá vendo bem até o final. Você viu? Natália Ferrão Ué, falou tem bem. 9 lá? Pedro faz falta na seleção. Tem Melhor atacante jogador lá? do Brasileirão Dom, até eu aqui. vou depois. Vai, Dom. Posso ir então, Pratos? Fica à vontade, Então, Dom. obrigado, muito gentil. De fato, o trabalho é muito bem feito. Considerando todos os desfalques, eu acho que você tá na briga do título, mais do que tá na liderança, ele tá naquele bolo dos 3 primeiros pós o período Copa América, Sim. é fundamental. Que ali é a tendência, com todo o histórico, Flamengo e Palmeiras, se eles estiverem ali nesse bolo ali no pós-Copa América, é complicado você segurar, porque é times de uma regularidade absurda. E lógico, o Flamengo não está na sua melhor versão, e é natural que não esteja, com tantos desfalques, mas tem encontrado soluções. Com o Gerson sendo... É que o Pedro é o nome da temporada, 24 gols, que ele tem feito toda a partida, mas talvez nesse período de Copa América, né, dos desfalques, talvez o Gerson esteja sendo o cara mais influente do jogo do Flamengo. Mudando posicionamento, sendo o cara articulador e também com uma postura sem a bola. Olha até no próprio lance do gol do Cruzeiro, que ele tá reclamando de uma mão do Lucas Silva, que pra mim até foi regular o gol, não teve. Mas ele tá lá dando combate, brigando, então sendo uma liderança técnica e também na postura. Então é impressionante o que tem feito o Flamengo, soube se adequar a um jogo difícil, a gente tem que falar também do mérito do Cruzeiro, acho que o mérito do Flamengo passa muito pela grande partida, aliás, já falei, não lembro se foi aqui no 360, outro programa, cara, o trabalho do Seabra é um dos melhores também do brasileiro, porque a gente tá falando desse Cruzeiro, que ainda não tem os reforços, ainda não chegou aquela galera tem toda. Tem uma galera pra chegar, até o jogo me fugiu a memória. Atlético Paranaense. Tinha um time assistindo. 20 caras assistindo ali. E todo mundo pra estrear ainda. Então, o trabalho foi muito bem feito. O Cruzeiro cresceu na partida. A Nath falou do quanto que o Flamengo deu uma baixada e o Cruzeiro conseguiu impor. Causou dificuldade, a gente viu os números. Ainda que eu acho que o Flamengo mereceu vencer o jogo, acho que não é por causa das estatísticas, mas é um Cruzeiro que cresceu, o Tite mexe bem com a ideia do Léo Ortiz na vaga do Lohan. Já falamos do Rogério Ceni, que foi bem na declaração, da mesma forma o Tite foi muito bem no que ele falou em relação ao Lohan, ainda mais por se tratar de um garoto que está começando, é natural ele oscilar, às vezes tentar chamar o protagonismo, é completamente natural, mas o time melhorou depois da entrada do Léo Ortiz, então o Flamengo que soube se adequar ao que o jogo estava colocando, todas as dificuldades. Mais uma vez o Matheus Pereira, embora tenha errado no primeiro gol, sendo importante, com um belíssimo gol marcado, mas é um Flamengo que soube crescer em meio a um adversário muito difícil e que continua na liderança, pode até ampliar a diferença na ponta da tabela, dependendo do que acontecer no Clássico Paulista de hoje. É um Flamengo que tem se adaptado muito, né, Bel? E isso que chama atenção no trabalho do Tite. Se a gente questiona ou coloca em relação à forma como ele respondia ao campo, se a gente pegar o jogo contra o Bahia, foi um Flamengo que teve muito menos posse de bola e foi muito mais de transição. E isso tem oscilado em algumas partidas. Tem momentos em que o Flamengo consegue ser o time que tem mais posse e trabalha a partir disso. Às vezes é um time que tem mais transição, saída em velocidade, às vezes é um time que trabalha com de diversas formas. E essa questão adaptável a cada adversário é um mérito do treinador. Dele conseguir colocar isso na cabeça dos jogadores e trabalhar isso de forma com que o time consiga os resultados que precisa. E o Flamengo tem feito isso. A gente está vendo aí os lances do Lohan, né? Lances do Lohan. E, sinceramente, eu gostaria de entender o que passa na cabeça dessa gente que vai vaiar, xingar, cornetar um garoto de 17 anos que está pegando essa responsabilidade, essa bucha
de ser titular no meio-campo do Flamengo, e aí ele oscila, faz um jogo mal ou dois, e o pessoal começa a vaiar, xingar um menino de 17 anos. Não é possível que eu esteja vendo isso. É óbvio que o torcedor tem total direito de vaiar, de reclamar, mas eu acho demais. Aquela história, né, Abel? A vaia é sagrada, né? É um direito do torcedor, obviamente, né? Claro que é. E nem todo mundo... Precisa, durante o jogo, vaiar E aí que tá, Abel. menino da isso base varia do muito de Flamengo. jogador para jogador. Tem jogador que às vezes vaiado, pressionado, desconfortável, ele responde bem. Tem jogador que já não é assim. Tem jogador que você tem que entender que pela idade que ele tem, o que ele tá vivendo agora, também tem muita coisa que é nova para ele. Ele tem muito talento para jogar. É um jogador que o Tite me parece que aposta muito, tem colocado muitas vezes. Até quando tava todo mundo antes da Copa América, ele jogou algumas vezes. E me parece que ele tem um potencial para crescer muito, né? Ontem, realmente, ele viveu uma situação no Maracanã de ser vaiado por parte da torcida do Flamengo. E o Tite, logo depois do jogo, o Tite e o César Sampaio, tentaram mostrar o seguinte: olha, não adianta vaiar, o Lohan vai ser muito importante, ele tem muita bola. É normal que ele vai fazer, às vezes, um jogo muito bom, depois vai fazer um jogo ruim, depois... Tá no pacote. Tá no pacote, né? O que também está no pacote até agora, de maneira positiva, é como o Tite tem aproveitado bem um elenco que é muito bom, que mesmo perdendo jogadores importantes, tem qualidade, mas o Tite certamente, quando escreveu o roteiro do Flamengo no Brasileiro, não imaginava mudar tanto o time como ele está mudando agora. Por causa da Copa América, ele tinha uma noção já que perderia jogadores, perdeu outros que ele talvez não esperasse que pudesse perder, como o Everton Cebolinha, por exemplo, e o time está bem. O time está muito competitivo, acho que o torcedor do Flamengo está olhando para o time, está se vendo um pouco representado, um time que briga muito, tem muita disposição. Claro que vai ter um tropeço ou outro, perdeu em Caxias, foi pior que o Juventude, o Tite reconheceu isso. Ontem o Cruzeiro valorizou muito o resultado. Eu acho que a vitória ela fica ainda maior pela maneira que o Flamengo conseguiu e contra quem foi. Sim. Um time que está brigando lá em cima também como o Cruzeiro. E deve brigar ainda mais com os jogadores que vão entrar no time, são bons jogadores para entrar no time ainda. Então o Tite certamente está vivendo uma situação em que ele tem gostado do que está vendo. Das alterações estão dando resultado, de alguns jogadores que ele coloca em outra posição, a resposta é boa. O Wesley lateral cresceu com ele, estava em baixa, estava quase para sair do Flamengo, melhorou com ele também. Então acho que é um saldo positivo do Tite até agora com essa parada da Copa América e com os jogadores que foram embora. E só para lembrar e para destacar mais uma vez, Arrascaeta está fora, está na Copa América. De La Cruz Fora. está fora. Pulgar Fora. E o Gerson tomou conta do meio-campo. Tomou conta. Tá jogando. Mas voltou para uma posição que é mais confortável, né? Sem ser aquele cara que vai abrir pelo lado direito e fazer meio que uma função ali mais aberta. Ele pelo centro ele funciona um pouco melhor. Com liberdade ali pelo meio de campo ele funciona melhor. Dá uma olhada nessa tela, Natália Ferrão. Você, vamos lá. amigo e amiga que nos acompanha nesta manhã de segunda-feira no Futebol 360. Gerson, Luiz Araújo e Pedro. Nesse período da Copa América, como estão esses três? O Gerson tem 1 gol, 2 assistências. O Luiz Araújo, 2 gols e 3 assistências. E o Pedro, 3 gols e 3 assistências. Tem também ali na coluna do lado direito os minutos para participar em gol de cada um. Atuaram nas 6 partidas no período. Estão se destacando. Estão. Ontem o Gerson fez um grande jogo. O Pedro tem feito gols aí, um atrás do outro, né? Não à toa é artilheiro do Brasileiro agora, né, Dom? E o Garçom. É o que mais deu passe para gol, o que mais fez gol. Isso. Então é realmente um grande nome do campeonato. Pode encher a boca e falar. O melhor, hoje, 1º de julho, o melhor jogador do Brasileirão é... Matheus Pereira. Aí o que acontece? Pedro joga vôlei. Não joga vôlei. Que você perguntou, eu te dei a resposta, o que eu tenho visto, né? O Gerson fez um jogo muito bom, mais uma vez muito bom. O Pedro já com o Tite, né? Quando o Tite opta e define que vai ser o Pedro titular, ele já tem tido um ano bom. Não é que ele tem tido esse recorte brasileiro bom. O ano dele é muito bom. De gols, de aproveitamentos, de chances criadas, ou as chances que ele gera, ou as chances que ele aproveita também. E o Gerson ontem realmente fez um jogo muito bom no Maracanã. Foi o melhor em campo para mim, do Flamengo e Cruzeiro. Vamos lá na hashtag F360BR, atendendo a pedidos da Natália Ferrão. Gosta. Com a participação da galera como o Douglas. O que Tite fez, conseguindo a união dos jogadores e a vontade deles de vencer novamente, é impressionante. Douglas elogiando o Tite. E quando o Douglas fala isso, eu fico pensando, cada vez tem menos espaço pro Gabigol, hein? Não tem espaço, Abel. Não é que cada vez tem menos, não tem espaço. Nenhum, né? Porque quando tinham todos os jogadores à disposição, era uma coisa. Agora, com todos os jogadores no departamento médico e jogadores também na Copa América, ele não tem espaço. Então segure aí, Natália, porque depois de ler a mensagem do Matheus, já vamos falar muito mais de Gabigol.
Bom dia, Matheus. O Pedro, no momento, senhor Rafael Prats, é o bola de ouro do Campeonato Brasileiro. 6 gols e 4 assistências em 13 rodadas. Senhor Rafael Prats. Ele tá empatado em assistência com o William do Cruzeiro. Viu, Prats? Lateral direito, né? Você viu a mensagem do amigo ali? Não, uma vez é o seguinte, você, teve um companheiro nosso de jornal, Abel, que ele dava nota para os jogadores. Né? Então, Professor assim, Celso Zelt? Não é o professor Celso Zelt, é outro. Ele dava nota para os jogadores. Então lá, o fulano fez 3 gols, nota 9 e tal. O Pedro vendo isso daí, 6 gols e 4 assistências em 13 rodadas, muito bem, nota 5. Que aí, isso? porque teve uma vez... Esse cara teve era um jogo, maldoso. teve um jogo que o jogador fez 3 gols. E foi o seguinte, fulano lá fez 3 gols nada mais, nota 6. Nossa. Fez 3 gols, mas segundo quem avalia, Exigência, né? Não pegou mais Era na o bola. Pelé, o Maradona, esse aí? Parecia. Caramba. Mas tá jogando muito bem o Pedro mesmo. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter ficado no vídeo comigo até aqui. Um forte abraço pra você. E se você não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto pra fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada. Deus abençoe a nossa nação. Forte abraço. Tchau, tchau.